Tudo bom, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é gravado, não sei a hora que vocês estão assistindo. Estamos aqui com mais um Judicecast, super especial, porque os convidados são para lá de especiais. Estou aqui com o Dr. Peter Kelter e o Dr. Marcelo Jacomossi, e nós vamos falar hoje de um tema maravilhoso, que é o Tribunal do Júri, né? O Tribunal das Lágrimas, né? Nós vamos explicar isso no decorrer, e eu já venho agradecendo aí a audiência, né? Quem não segue, por um acaso, se inscrevam para ajudar esse projeto a continuar. E tudo bom, Dr. Peter? Como é que vai? Eu queria falar que é uma honra inestimável, eu sei que a sua agenda é apuradíssima, né? Foi difícil encaixar, e eu agradeço muito sua presença, tá? Eu que te agradeço, André, agradeço a todos que estão aqui assistindo, saúdo a todos. É uma satisfação falar de um tema que eu gosto demais, que é a minha área de atuação, que eu sou apaixonado em fazer, e agradecer o espaço aí. Inclusive, o doutor tem cursos, né, que eu fiquei de matricular e vou fazer o teu curso, né? Depois, se quiser divulgar ele, eu faço questão, porque eu vou fazer, né? Se eu vou fazer, gente, é porque é uma coisa que eu faço para mim, eu acho que eu vou indicar para os outros, né? Tem alunos que já fizeram com você e são só elogios. Sim, tem um curso, são em média 12 edições por ano, totalmente presencial, foco no Tribunal do Júri, do inquérito policial até o trânsito em julgado da sentença. Passando pelo plenário, claro, com ênfase na preparação e na atuação em plenário. E não menos importante, estamos aqui com o Dr. Marcelo Jacomossi, né, um monstro também do Tribunal do Júri, só ouço elogios, doutor. É uma honra inestimável a sua presença junto com o Dr. Peter, né? Foi muito difícil combinar vocês dois, que eu queria os dois aqui de fato, né, para decorrer sobre o Tribunal do Júri um pouquinho. E eu agradeço muito a presença do senhor aqui, do doutor, né? E que vai colaborar muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigado pelo convite, tá? Uma alegria, uma honra estar aqui, né? E vamos lá, vamos conversar sobre uma das paixões, Tribunal do Júri. E é uma paixão de fato, porque eu sou apaixonado pelo júri, filho de promotor, que foi um tribuno aí por quase 2 décadas na cidade de Londrina, o Dr. Paulo Dercy Cunha, né? Professor da UEL. E agora nós vamos saber um pouquinho, tanto como o Dr. Peter, como o Dr. Marcelo, a história de vocês, começando pelo Dr. Peter, depois do Dr. Marcelo, por que escolher direito, até hoje onde vocês chegaram, né, na opção do Tribunal do Júri, na especialidade dentro do direito. Conta um pouquinho da tua história, doutor. Olha, André, assim, eu comecei quase que por acidente. Inicialmente eu comecei a fazer engenharia química, não me adaptei, acho que encontrei um limite ali na tabuada do 2, onde eu sou péssimo em fazer conta. O meu irmão já cursava Direito, estava no segundo ano, e assim, me incentivou bastante a fazer. Terminei a faculdade e foi um caminho um pouco que natural. Ir para o Direito Criminal, para a Advocacia Criminal. Não foi a minha atividade no primeiro ano, que fazia mais a parte civil, cobrança, família, mas o destino... ele moldou esse caminho, e hoje eu não sei fazer outra coisa. Sim, eu falo sem medo de errar que um dos maiores advogados do Tribunal do Júri que eu conheço de atuando é o Dr. Peter Kelter. Ora em tamanho, que eu tenho 2 metros de altura, algumas arrobas aí que não aparecem, mas né? Literalmente. Mas só nesse aspecto. E não menos importante, Dr. Marcelo, né, doutor? Conta um pouquinho da sua história, por que o direito, por que essa paixão, de onde veio isso? O meu foi um acidente, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu nunca pensei em fazer direito, né? Eu fui meio parecido com a história do Peter, porque eu comecei em engenharia civil, então fiz 1 ano de engenharia civil, daí eu comecei a reprovar nas matérias, porque obviamente eu não era para a profissão, né? E daí eu comecei a fazer direito. Aí no 3º ano de faculdade eu comecei a estudar porque eu queria ser delegado de polícia. E tem aquela... Todo mundo fala, né, quando estuda para concurso público, que você tem que fazer os concursos que forem saindo, né, o pessoal fala, todos, independente do estado. Só que eu tinha na minha cabeça na época, quando comecei no 3º ano a estudar, fazer só do estado do Paraná, porque eu queria ficar no Paraná. Então, estava estudando 3º, 4º, 5º ano, só que chegou uma hora, não abria esse concurso. E a água começou a bater na bunda. Aí eu resolvi tirar a OAB, falei, vou advogar. E qual que é a minha facilidade aqui? Direito penal, processo penal, legislação penal especial. Então, área criminal. Comecei na área criminal.
E desde lá, quando eu comecei a atuar como advogado, que foi uma coisa que eu nunca pensei, aí eu me apaixonei pela profissão. Maravilha. E tô até hoje e não penso em fazer outra coisa e não sei, né? Como o Peter também fazer outra coisa. Gente, o destino é maravilhoso, né? Temos 2 tribunas aqui, exemplares, 2 criminalistas, antes de ser tribuna, são especialistas na área criminal, porque o processo do tribunal do júri não é só o tribunal do júri, tem todo o processo antes da pronúncia, né? Inclusive, eu vou começar falando sobre o Tribunal das Lágrimas, esse nome, né? Porque eu acho que ninguém está feliz ali, né? O acusado, com o peso ali do poder público acusando ele de algo, né? Que nem o Tribunal do Júri, para quem não sabe, são crimes dolosos contra a vida, né? É o 6º mandamento, não matarás, né? Desde o Monte Sinai lá, onde Moisés recebeu a tábua, né, dos 10 mandamentos, não matarás. E por que Tribunal das Lágrimas, né? Olha, eu não sei se foi ele que inventou, mas quem cunhou essa expressão foi o Dr. Hércio Quaresma, tribuno que eu tenho maior admiração. E a explicação é porque não tem gente feliz ali, não há vencedores ou vencidos ali, todos estão perdidos, todos estão tristes, porque de um lado, uma família vai ali prantear os seus mortos, de outro, alguém vai sentir saudade da sua casa, vai estar com a sua liberdade restrita, e ninguém ganha júri, todo mundo perde. Eu costumo falar muito isso para o Conselho de Sentença. Com certeza, né, doutor Marcelo? Por exemplo, você está ali com o seu filho sendo acusado de algo grave, de repente ele até fez, mas a família vai estar triste, e do outro lado a família ali chorando também, porque perdeu um ente querido, né? É, como se fosse aquela mistura assim, né, no ambiente, amor e ódio. Porque um lado vai estar amando, claro, eu estou exagerando nos termos, mas assim, é como se fosse essa mistura de sentimentos, né? Um lado vai estar torcendo, entre aspas, ali, a família do réu, do outro lado a família da vítima, mas no final das contas, como é um tribunal, sempre é uma tragédia, né? Todos saem perdendo. Sim. Porque o fato do réu chegar ali, teve um sofrimento, foi submetido a um processo, foi desgastante, não só para ele, para a família, e por outro lado também, para quem perde. Então... Nós estamos falando de 2 princípios constitucionais os que mais valem, né? O princípio da vida e o da liberdade. Sim. E eu já vi, acho que foi o advogado Cacai, aí de renome brasileiro, como ele falou, né? Que ele acha o princípio da liberdade até mais importante do que o da vida, porque ele fala, o que é uma vida sem liberdade, né? E, então é uma coisa assim extremamente... Mas vamos falar um pouco, doutores, vocês que são especialistas, né? Sobre as 4 etapas, desde o Conselho de Sentença até como que funciona assim o júri de uma forma sucinta, né? Só para os nossos telespectadores entenderem o padrão do júri, um pouco antes da pronúncia, depois da escolha da sentença dos jurados, né? E assim até por diante, como que funciona o júri, né? Os 2 doutores aí. Acho que a coisa se inicia quando um camarada lá é desencarnado por alguém. Morre sem ser por acidente, sem ser por doença, sem ser por velhice. Morre por ação de mão humana. Ali é o princípio de tudo. A partir desse momento, vai se instaurar um inquérito policial para se apurar a autoria e a responsabilidade dessa pessoa, tentando buscar indícios ali, uma prova ali que nasce o Tribunal do Júri. E desde esse momento já é fundamental a presença do advogado daquela pessoa que vai ter infelicidade de ter o dedo apontado ali em seu desfavor. Sim. Entendi. Mas assim, doutor Marcelo, a parte dentro do júri mesmo, já foi a pronúncia, que é onde rola o processo, o juiz decide pronúncia, para quem não sabe, que decide se é o tribunal de um júri, onde vai ser julgado por 7 jurados. Dá uma explicada só técnica mesmo, mas que para os leigos, né, entenderem. Do procedimento. São 4 etapas. A primeira, desde a escolha dos jurados, do conselho de sentença, até a sentença, né? Essas 4 etapas, de uma maneira bem sucinta mesmo. Às vezes quando o cliente ele chega, ele pergunta, igual o Dr. Peter bem colocou aqui, né? São 2 etapas. A primeira é como se fosse uma audiência normal. Então você tem a fase de investigação, você tem uma denúncia, você tem uma audiência de instrução, você tem fase de alegações finais e o juiz pode dar 4 decisões. Ou ele desclassifica, ou ele absolve sumariamente, ou ele pronuncia, ou seja, manda ao tribunal do júri, ou ele impronuncia. São 4 decisões. Pronunciou, transitou em julgado, segunda fase. Aí abre para o Ministério Público e Defesa 422 para rolar testemunha e requerer diligências. Aí tem a fase que a gente fala do 479. Aí começa o sorteio, aí tem o sorteio de jurados para, né, quem vai compor ali, quem vai ser sorteado para aquela sessão, etc. Forma-se o conselho de sentença no dia da sessão de julgamento. Basicamente é isso.
Maravilha, gente. Basicamente, né, doutor Sim, Peter? um resumo, né? Muito Bem resumido. Não, sucinto sim, e- até porque nosso público é leigo, né, doutor? Né? Então, assim, o pessoal não sabe muito bem como escolhe 7 jurados, né? Mas onde eles vêm. eu acho muito bonito, assim, do Instituto, por ser a coisa mais democrática que temos no nosso país. Eu acho que mais democrático até do que a eleição, do que escolher quem vai te governar, é julgar os seus pares. É o povo julgando ali os seus iguais. Entendi. E esses 7 jurados são pessoas da sociedade que não vão ter um notável saber jurídico, são engenheiros, são professores, são membros da sociedade, né? E eles vão julgar... O Conselho de Sentença é plural. Plural. Ele é formado por uma diversidade Homem, de mulher, pessoas, de classe profissional, etnia, social, etnia, sexo. idade, novo, velho, homem, mulher. E essas pessoas vão julgar baseado no inquérito policial, depoimentos, perícia, objetos. Eles vão analisar ali, né? É aí que está a mágica, né? Né? Que eles vão julgar conforme a íntima convicção. E é aí que entra a complexidade. Porque, ao mesmo tempo... Por que encanta tanto, né? Eu e o Peter mesmo, a gente fica... Né, Peter? A gente fica sonhando, né, com o Tribunal do Júri. Por quê? Porque é uma vitrine. É o que a gente sempre fala. É uma vitrine. Ali é o momento onde o advogado ele vai mostrar não só conhecimento técnico, mas ele vai falar de cultura, ele vai trazer outras ciências para agregar no seu discurso e até mesmo esclarecer para os jurados, entendeu? Então o jurado ele vai ter acesso a tudo isso. Pode-se dizer que às vezes se absolve ou se condena por uma lágrima, por um sorriso. Exatamente. Sabe? Por uma palavra fora de ordem, por uma manifestação do acusado em plenário, com uma postura arrogante ou simpática do advogado, do promotor, do acusado. Eles vão analisar as provas, óbvio. Mas a compaixão, né? O ser humano julgando o próprio ser humano, né? Vai se colocar no lugar, vai entender a história de vida daquele sujeito que está ali sentado do banco dos réus. Uma série de fatores é levado em consideração para daí ter o julgamento, né? Sim. E vamos lá, já dito isso, né, que eles vão julgar, acabando sendo por uma lágrima, pela emoção, vamos chegar naquela que a gente conversou um pouquinho hoje nos bastidores, a influência da mídia, né, a influência midiática nos jurados, canais televisivos, hoje então com essas redes digitais, internet, pré-julgamento do Tribunal do Júri. Esses jurados, obviamente, eles têm acesso à televisão. E o que vocês me dizem da influência da mídia no julgamento do Tribunal do Júri? Bom, é inevitável que a mídia vai noticiar as tragédias. É o que chama a atenção das pessoas e não tem muito como controlar que isso seja divulgado. Mas no processo penal, às vezes, é uma influência nefasta, sobretudo para a defesa, que a pessoa já é condenada no tribunal da mídia, no tribunal da internet, e a missão do advogado fica cada vez mais complicada. Se costuma dizer, né, Marcelo, que você chega lá com 7 votos contra e tem que refazer ali, fazer 4 gols para poder ter algum resultado. Doutor Marcelo, eu vejo isso um aspecto negativo até para o julgamento, para o devido processo legal, o princípio da ampla defesa, do contraditório, porque a mídia influencia, principalmente no final do júri, onde são pessoas leigas e que agem por emoção, né? Qual que é a opinião do doutor? O doutor, eu acho que é a mesma de todo mundo, né? Que influencia muito, né? Chega a ser, dependendo do caso, pega o do Nardoni, chegou 7-0, né, para acusação. Mas, por exemplo, essa questão da mídia, eu até destaco aqui, o doutor Cláudio Daledoni, ele utiliza a mídia de uma forma com excelência. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem esse lado, a mídia vai noticiar a situação, só que você tem a possibilidade, se você tiver essa possibilidade, de você esclarecer. De você ir à mídia também e mostrar. Mas aí, doutor, entendeu? Você está falando de uma mídia séria, de um cara sério, de uma justiça investigativa. Não aqueles canais policiais que, como o Peter falou, que quer audiência, né, que vai plantar o terror. Né? Sim. Você está falando de uma exceção. Sim. Mas seria maravilhoso se fosse todos assim, né, doutor Peter? Sim, e é claro que eu também consigo ver, doutor, por exemplo, que dependendo do trabalho, claro, do veículo, né,
que está noticiando aquilo, às vezes ele pode ser prejudicial para a investigação, ele pode comprometer, ele pode antecipar alguma situação que até mesmo a sociedade pode tentar fazer justiça com as próprias mãos, como a gente já tem vários casos aí pelo Brasil que já aconteceu isso. Então, essa é uma problemática, né? Só que, ao mesmo tempo, também, se o advogado conseguir utilizar ao seu favor, no sentido de esclarecer, também pode ajudar a empatar, né, Peter, o jogo ali e não chegar tão perdendo como a gente chega num tribunal do júri. A gente poderia afirmar que tem dois lados, então, a mídia, né? Porque, desculpa, eu não entendo tanto assim, eu tinha um lado negativo na mídia, mas diante do que o doutor indagou agora, tem os dois lados, então, não é só negativo. Sempre vai ter, né? Profissionais sempre tem os dois lados. Tem os profissionais de verdade. É negativo. O caso de extrema repercussão, por exemplo, você mencionou. O caso Nardoni. Então, o caso até perícia da na TV. Por exemplo, vamos desaforar para outra comarca. Não, tem caso que você pode desaforar para outro planeta que vai chegar lá. Da Botkiss, né? Da Botkiss, né? Mas dá para você utilizar ela de uma forma... Tem essa possibilidade, entendeu? O advogado tem como... O último júri que eu fiz, né, foi inclusive com um convidado que esteve há pouco tempo aqui, que eu agradeço muito também ter despendido do seu tempo, que é o Dr. Marcelo Furlan Neto da Fonseca, um juiz de direito, hoje se tornou meu amigo, né? E foi um caso de direção, a pessoa tinha bebido, estava alcoolizada dirigindo, e ceifou a vida de 5 pessoas no trânsito, na estrada. E a pessoa saiu condenada. Mas por que eu estou falando isso? A gente comentou aqui antes, né? Até agradeço muito meus amigos, doutor Pedro Faraco Neto, um monstro de advogado, já foi perito, doutor Silvia Cury estava lá no júri, deram uma aula de técnica jurídica, porém o Ministério Público usou de mídia, canais televisivos, Facebook do réu, e os jurados julgaram não pela técnica da aula que teve ali naquele plenário, teve uma aula de direito ali, né? Pelo doutor Silvio e doutor Pedro, e os jurados no final foi 7-0, saiu preso, saiu algemado, que agora mudou a lei, né? Não recorre mais solto. E justamente porque colocou canais televisivos, foi em 2016, esse júri foi no final de 2025, saiu condenado. Justamente porque são pessoas comuns, etnias diferentes, homem, mulher, profissões diferentes, e viram aquilo ali e ficaram comovidos. Ainda mais com a família chorando, tudo ali que perderam, né? Nunca mais vão ver seus entes queridos, né? Por isso que eu estou dando essa enfatização, porque eu passei na pele a dificuldade de brigar contra a mídia, mesmo dentro do direito. Entende? Mas vamos lá. Vamos a casos mais concretos, que vocês têm muitos para falar, né? Deixa eu ver aqui, eu até anotei. Bom, o doutor Cláudio a gente já acabou falando já, né? Que ele usou a mídia de uma forma bacana. E na quinta-feira, você teve um julgamento, né, doutor Peter? Sim, Marcelo. Vocês dois juntos ali. Vocês são juntos, perdão. Doutor Marcelo e doutor Peter. Rafaela, né, que foi estava junto também. Advogado desde o início. Doutor Caio, né, de Sarandi. É que, na verdade, eu vi a reportagem sim, mas é uma equipe, né? Vocês têm uma equipe. Se quiser enaltecer a tua equipe, falar aí deles um pouco, mas explica, porque parece que eu vi ali que é raro até o réu não era inocente por não ser nem ele. Sim, por dever de lealdade, acho importante esclarecer nesse julgamento que o Ministério Público pediu a absolvição, embora tenha sustentado a culpa do acusado até o momento do plenário. E naquele momento ali, né, entendeu que a prova era insuficiente. E o que aconteceu? O acusado foi mantido preso em uma preventiva aí que perdurou quase 4 anos e liberado em plenário. Porque não se comprovou, né, a autoria, a participação dele, uma investigação absolutamente deficiente, muito falha. Marcelo explorou muito isso, inquirindo a autoridade policial, né, Marcelo? Você pode dar detalhes maiores sobre isso, e houve a absolvição. Há uma certa revolta social nas mídias, as pessoas falam, olha que absurdo e tal, mas não viveram na pele daquele acusado os quase 4 anos que ele passou preso sem dever. O sistema carcerário do Brasil, um dos piores sistemas carcerários do planeta, não tem preço. Indenização por danos morais, sei lá o que vai pagar isso, né, doutor? Isso foi nominado como Estado inconstitucional de coisas. De coisas, né? Uma masmorra estatal, isso que é.
A gente pode falar, citar até Bacária, né? Que foi preso em masmorra, literalmente, pelo próprio pai, né? Sim. Mas assim, discorre mais, Marcelo, porque é um tema interessante esse. É demais. Mas demais. assim, é o que eu sempre falo, né? A inquirição é extremamente importante no processo, né? E eu e o Petri, a gente critica muito quando a gente vê, por exemplo, inquirições onde o advogado não sabe onde quer chegar. Né? Não sabe... ele precisa extrair essas informações ou... Não sei. Por algum motivo ele não conhece o processo, etc. E na ocasião desse júri, por exemplo, ficou evidenciado, principalmente na inquirição do delegado de polícia, naquela oportunidade, que não teve investigação. Não teve, não existiu. Isso a gente falou até na mídia. Eles instauraram um inquérito policial para apurar, né? E levaram em consideração apenas a palavra da vítima, da tentativa, no caso, quando ela estava viva. Só que todos os elementos, todas as informações que a vítima trouxe, por exemplo, nada foi apurado. Trouxe uma negociação de carro, não investigou da onde que veio essa investigação. Se existiu mesmo esse carro. Se existiu uma motivação. Não investigou da onde que eles se conheciam. Nada. Houve um procedimento de reconhecimento informal, ilegal, que desobedece ali a legislação processual. E com base nisso se pronunciou, se prendeu, se levou ao julgamento e, felizmente, ao final ali se absolveu. Mas poderia custar caro, né? Não, mas é assim, muito caro. Poderia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Porque eu não acompanhei, eu vi mais as entrevistas finais, né? As considerações finais ali. Então, explica mais ou menos como que foi que a família foi consultar vocês. Ele já se encontrava preso há 4 anos, é isso? Não, na verdade, eu ingressei nesse processo antes do Dr. Marcelo. Ainda no início, a família procurou, falou, olha, tá mas o réu tendo essa preso. acusação, procurou em desespero, ele não estava preso ainda. Tá. Procurou em desespero, assim, falou, olha, eu vi minha foto aqui, não fui eu. E fomos analisar os autos, constatamos de início já uma irregularidade absurda no procedimento de reconhecimento e começamos ali a atuação do advogado para questionar isso desde o início e teve o resultado esperado, com privação da liberdade, com angústia de todas as partes. E em que período que esse réu foi carcerado? Né? Foi antes da tribuna? Foi isso? Que você falou que foi solto? Ficou quase 4 anos preso. Jesus Cristo, daí para vocês verem, né? Tem muita crítica, tem uma diferença muito grande do advogado do delinquente de um advogado delinquente. Muita gente fala que o advogado criminal é bandido porque ele vai de bandido. Não. Explica fala um pouco que é bandido sobre até isso. precisar de um. Né? Até precisar. Até o bandido ser o pai dele, a mãe dele, o irmão dele. Aí vão bater no escritório do Dr. Marcelo, no meu. É aquele negócio, né? O advogado criminalista, ele é chato até o momento, por exemplo, aquele advogado que toda hora pede para constar em ata, aquele advogado que toda hora tá brigando, entre aspas, né? Não estou falando de ser briguento, mas combativo, que vai lá, consta uma nulidade, só que na hora que aquela autoridade ou que aquela pessoa precisar, igual o Dr. Peter falou, o filho sentar no banco dos réus, aí pode ter certeza que vai procurar o advogado chato, aquele que é insuportável, aquele que faz valer o direito, entendeu? Mas simples. Assim, eu vi no YouTube e falo da minha experiência como aluno de direito no primeiro ano e muitas outras pessoas, outros advogados, hoje até bem-sucedidos, que têm a mesma experiência que eu tive, eu vou falar um pouquinho disso. Primeiro ano de direito, não sei se é no primeiro ano que eu tive direito penal, o professor ele questiona. Se tem um crime que nessa sala aqui alguém pode falar que nunca, não vai cometer, é o homicídio, né? E esses dias, só para finalizar, para vocês falarem sobre isso, eu vi uma advogada, eu não lembro de que cidade que era, no YouTube, ela questionando, né? Que o juiz poderia matar, porque daí começou a dar exemplo. Se você vê sua filha sendo estuprada, existe a legítima defesa, claro, né? Que daí exime toda a responsabilidade, a culpabilidade. Mas, assim, o homicídio é um crime que ninguém pode falar que nunca vai cometer, né? Até o caso do trânsito, às vezes culposo que seja, né? Pois é, o Quaresma, mencionando ele de novo aqui, ele fala ele é uma muito fera, isso. né? Eu gosto muito do Eric. Demais.
Se é uma verdade nisso. Ninguém pode falar, olha, eu nunca vou matar e eu afianço isso. Não vai. Você não sabe se um dia o camarada for para cima de você, é instintivo, é natural família, né? do ser humano. E você pode falar, olha, eu nunca vou estuprar, eu nunca vou roubar. Exato. Pode falar com tranquilidade, isso daí é uma questão ali da índole humana, mas matar não. Não mesmo. Né? Que pai que não mataria por um filho e morreria também, né? Uhum. Então é uma coisa assim extremamente delicada, né? É uma área assim que ninguém está isento e eu acho muito estranho quando as pessoas julgam de fora sem estar por dentro, acompanhando o processo ali, que somente mesmo quem participa sabe da realidade ali, né? E vamos falar de assuntos polêmicos. Do delegado de Goiás, que quebrou todas as prerrogativas da OAB. Fala um pouco vocês dois sobre isso, que vocês são extremamente capacitados, a opinião de vocês, né? E falar um pouco para quem nos assiste o que ele fez, né? O que aconteceu. Começa, criatura. Essa história seria cômica se não fosse trágica. Pois Seria. Foi uma situação assim, na verdade... Não dá nem para falar que foi uma coisa ou outra, né? Uma nulidade ou outra, um absurdo. Não. Desde o começo. A forma, a postura, como ele se apresentou, o porquê que ele foi. Parece, eu não posso confirmar, mas parece que ela nem mencionado o nome dele foi. E ele foi lá realizar uma prisão em flagrante dela pelo crime de no peito, difamação, utilizando-se de uma arma longa, algemou a advogada, não estava o representante da Ordem dos Advogados do Brasil presente, uma série de ilegalidades, uma atrás da outra. Jesus. Eu até gravei um vídeo no meu Instagram e eu elenquei algumas situações. Doutor, fala o teu Instagram para quem nos assiste, fala naquela câmera ali, para seguir o doutor, para quem né? quiser Claro. seguir o meu mundo, né? O meu delírio, @Marcelo Jacomossi. Então, eu indico seguir o Dr. Peter, eu sigo também os dois. Sigam lá, o meu Peter Kelter, advogado criminalista. Não vai ter outro lá, pode A gente vai botar escrito aqui embaixo certinho para o pessoal não se perder, não tem outro. E são dois caras assim que eu estou muito feliz de estar aqui com eles, né? Isso que eu ia perguntar, esse do Panissa para a época, mas assim, hoje eu vejo casos assim estupendos tão quanto, né? Fala de vocês, casos assim que vocês participaram, bem como vocês viram. Lembra, Marcelo? Qual o caso especificamente? Porque tem semelhanças aí em quantidade de golpes. Na verdade... Da violência da execução. Na verdade, 69 golpes num caso lá de Apucarana. Golpes de facada. Deus. Teve um caso que nós entramos, mas aí não teve um acerto com a família, daí nós acabamos saindo do processo. Mas chegou a filmar, né? Até mesmo a execução do crime. 122 facadas. 42 em Maringá. 42, 7. Todos os números possíveis, né, Pedro? Sim. É normalmente aquele crime que acontece na explosão ali de sentimento, que a pessoa perde todos os freios e não está se importando com as consequências. Uma despersonalização, ele sai do corpo. É um momento ali de explosão mesmo. Já estamos chegando nas considerações finais, né, pelo tempo. E agora eu vou perguntar para ambos, juntos ou sozinhos, desde que já estão fazendo o Tribunal do Júri, os que mais te marcou até hoje, né? Tanto como advogado, como antes, como o caso teu, né, que você atuou, o caso que você achou mais interessante de todos, assim, para compartilhar conosco, bem como antes que você viu, né, e também achou interessante, como telespectador, né? É interessante falar um pouco da parceria que começamos a fazer aqui. Eu conheci essa criatura aqui no curso do Hércio Quaresma. 2019. O Fabrício fez também, eu acho. O Fabrício era até organizador, né? O Fabrício. Ô, Fabrício, cara. Ontem o Fabrício estava com o Hércio Quaresma, 10 da manhã. Eu assisti a live. Um abraço aí pro Fabrício, pro Quaresma. Poxa, e deram um abraço pro Rafael Garcia também, que mandou um alô lá, o Hércio Quaresma. Eu gosto demais do Rafael. O Rafa é um ser humano ímpar, né? Você esteve aqui 2 vezes já. Eu tô na primeira aqui, né? Não, agora vocês já são sócios, vocês não vão deixar vocês embora, não. Em 2019, os dois com o mesmo foco, começamos a fazer júri juntos, que deu ali uma conexão bacana. E desde então, tivemos casos assim, muito interessantes. E vou elencar aqui alguns que
marcou com bastante. Julgamento de 3 indígenas, né, envolvidos ali na morte de um outro indígena. Eles não falavam português, foi necessário ter intérprete. Foi bem interessante. Julgamento de filho que matou o pai. Né, Silvícolas mesmo. Isso, totalmente. Assim, ter com uma questão de aculturamento ali, a nossa cultura, né, que muita deles é outra. Eles são plenos, né? Plenos. Foi um caso bem interessante, né, Marcelo? Sim. Laranjeiras do Sul. Um outro de filho que matou o pai. Esse do caso do índio, eu acho que todo mundo, aquele explorador dos casos de caverna, né, dos que falam de direito natural e direito positivo. Os índios, nesse caso, foi alegado alguma coisa nesse sentido de direito natural, de ser uma legislação própria ali, porque tem várias barreiras, né, material, barreira cultural. André, gostei muito da sua pergunta, que ela é pertinente para esse caso. A prova, ela não ia nem para um lado nem para o outro, de autoria, era muito complicado de se falar. A principal tese que a defesa arguiu ali foi sobre o jurado poder ter atribuição para julgar aquelas pessoas. Foi quase que defendemos que aquele tribunal não teria competência para julgar, que eles deveriam ser julgados entre os próprios indígenas. Eles têm um sistema de justiça deles que funciona muito bem. Cultural, é uma barreira cultural para o direito natural. A atribuição não cabia ao jurado, né, instituído ali pela lei do branco, pela lei do colonizador. E foi bem interessante, né? Sim. Eu lembro que nós utilizamos a lei, né? A lei específica. Até mesmo para a aplicação de uma atenuante, lembra? Sim. Que daí teria que analisar, né, o nível, o grau, né, de discernimento, de conhecimento dos indígenas e tal. Então, assim, foi uma experiência completamente diferente. Completamente diferente. Principalmente quando envolveu a questão da tradução. Entendi. Então nós fomos até o local, conversamos com... Eles têm uma prisão própria, né? O cacique explicou pra gente, para alguns casos, para tentar resolver da melhor forma possível. Então, assim, bem interessante. No primeiro ano em Introdução ao Estudo de Direito, né, IED, sempre acho que, não sei se vocês fizeram aquele trabalho dos exploradores de caverna, que eles ficam presos numa caverna. Todo mundo leu isso aí. Todo mundo leu. É um caso que ali o direito que vale é os dele. Então, ali eu lembro quando eu fiz esse trabalho, eu absolveria todos eles porque eles fizeram uma legislação deles ali, né? Porque eles estavam ali, a barreira era material, era concreta, mas existe barreira cultural, que é o caso do silvícola. É a mesma coisa que vir um cara de Marte, um alienígena, ser jogado por um terráqueo. Tem que conhecer a realidade deles, né? A legislação ali culturalmente é complicadíssima a questão de se tratar assim para fazer um outro podcast. Mas foi muito, muito interessante, assim, né? Foi abordado até a forma de tratamento deles no estabelecimento prisional, né? Pois é, que desrespeitaram Comida. todas as regras. Né? Eles têm legislação que garante uma alimentação, uma dieta. Até o corte do cabelo, né? Pois obrigar o índio que usa o cabelo da maneira que ele gosta, que ele quer usar, o sistema determina que ele raspa a cabeça. É uma violência. Isso para. Desculpa perguntar, mas a antiga lei, que agora é LIND, né? Que era a Lei de Introdução agora Civil, agora LIND, que é a Introdução à Lei das Leis, ali fala ali dos incapazes. Salvo engano, os silvícolas não estão ali, nos menores de 6 anos, dos silvícolas, como totalmente incapaz. Eles têm uma legislação própria, sim, né, maneiras de se tratar, e ainda é bem questionado. Há precedentes, que estudamos isso, né, de se formar o conselho de sentença só por indígenas. Isso aconteceu, se não me engano, no Mato Grosso ou mais ao norte. E levamos essa situação como um paradigma para o jurado de Laranjeiras. E é muito interessante assim, a situação. Perfeito. Assim, porque existem índios e índios, né? Esse aí que você está falando são índios assim, que não são híbridos, são 100% mesmo, sem muito contato com nós aqui, né? Porque existem índios que vivem no meio de nós, aí é cabível a legislação normal, né? Acredito. Agora, para esclarecer dúvidas de quem não estão assistindo, me veio aqui comigo mesmo, dentro do Tribunal do Júri de novo, tá? O papel dos jurados e do juiz, porque muita gente se engana
E depois dessa pergunta eu vou fazer a última, e as considerações finais, porque existe um efeito de Hollywood aqui, do direito anglo-saxônico, de filmes que a gente vê tribunais de júri, né? Americanos. E qual é a diferença disso para a realidade brasileira, tribunal de júri brasileiro? Primeiro, o papel dos jurados, nós, e do juiz, porque muita gente acha que é o juiz que julga ali, né? Porque tem um juiz no tribunal do júri, né? Vocês poderiam destrinchar aí essa... Começa. É assim, ó. Primeira coisa, o juiz togado, ele não julga, ele administra o julgamento. Resumindo, é isso. Que bacana. Né? Então ele vai, vamos dizer assim, ele vai administrar ali os apartes, testemunha, etc. Né? Mas quem vai julgar, o juiz natural, são os jurados. Vai julgar o mérito. Porque o juiz togado, ele vai administrar e ao final ele vai aplicar a dosimetria. Condenou? Qual o crime? Artigo 121 e tal. Vou aplicar aqui, vou realizar as 3 etapas da dosimetria, a pena é X. Só. Dosimetria seria agravantes, qualificadores, atenuantes. Circunstâncias judiciais, depois agravantes, atenuantes, depois causa de aumento e diminuição de pena. Entendi. Né? Então, assim, mas quem julga? Houve crime, jurado absolve ou não absolve, que vai ser absolvido ou não? Jurado. Teve autoria? Não. Ou teve? Materialidade? O fato ocorreu? Tudo jurados. Embora já tenha tido aqui um podcast só com esse tema, doutores, com o doutor Luke Derrell, Lucílio, grande amigo meu, professor de Justiça de Astorga, amigo meu, estudou com a minha irmã no Marista, conheço ele desde que eu nasci. Abraço pro Lucílio aí, tive um podcast com ele aqui. Isso, então, ele esteve aqui com o Fabrício Carrara no tema das diferenças. Não, foi outro tema, mas mesmo assim o Fabrício Carrara esteve aqui falando da diferença do júri brasileiro para os de Hollywood, né, que a gente vê em filme, que muita gente não sabe, nunca foi num tribunal do júri no Brasil e é público. Eu aconselho todo mundo um dia aí num tribunal do júri assistir, porque, embora o Tribunal das Lágrimas, é interessante. Somente estudantes de direito. Inclusive, doutor, vou interromper aqui, ó. Claro. Doutor Lucílio, eu sou fã do senhor. O senhor é diferenciado. Parabéns, tá? Sou um fã. Não, então eu vou falar 2 aqui. Então é 3, porque olha, o cara é multifacetado. Futebol de botão, faixa preta em jiu-jitsu, faixa marrom em karatê, dançarino, guitarrista. Trouxe o Chris Kane no Valentino, que é um dos maiores bluseiros do mundo. Pô, Lucílio, pelo amor de Deus, promotor de justiça ainda de hobby, né? Tamo junto. E uma das coisas que eu e o Petro a gente sempre fala, que é extremamente importante. Tem bom senso, né, Pedro? Pois é. Extremamente. Tem bom senso. O cara é bom senso. Ele pode bater no peito e falar assim, ó, Isso... sou promotor de justiça. Eu falo, aquele é promotor de justiça. Com todo respeito a todos os membros do Ministério Público. O Lucílio é um exemplo para mim, eu conheço vários, tá? O Dr. Cláudio Esteves, fiz um convite para ele ontem para vir aqui, vai estar aqui conosco, Dr. Cláudio, viu? Grande abraço aí. Mas, assim, o Dr. Lucílio é um exemplo para qualquer promotor. Eu sempre falo, né? Tem alguns promotores que eu tiro o chapéu. Que eu falo assim, não, esses promotores aqui... Porque a gente faz análise profissional, né? Sim. Então, assim, tem promotores que eu tiro o chapéu. Por exemplo, Carlos Monteiro de Sarandi, Wilson Massali, são grandes promotores técnicos, respeitosos. Dr. Júlio, de Maringá. Quantos promotores nós já não enfrentamos? Que são respeitosos, que trabalham de forma técnica. Então... Graças a Deus existe pessoas em toda a profissão, a gente não pode generalizar, né? Mas assim, tem uns que se destacam muito pro lado positivo, de maneira positiva, né? E quanto à diferença agora, para finalizar mesmo, a gente teve um podcast só sobre isso, mas só para as pessoas que talvez não assistiram o outro, tem um episódio lá sobre isso, que é com o Fabrício Carraro mesmo, tá? E a diferença do nosso júri, a realidade nossa aqui do Brasil, as grandes diferenças do que a gente assiste no filme de Hollywood, hein? Né? Olha, eu não conheço o sistema processual americano, só do filme. Me acho que todo mundo, lá, né? o jurado pode conversar entre si. Pode. Aqui é vedado. Acho que são Conversou, anulou o júri, acabou. É comunicabilidade. Né? Toma multa, o jurado vai embora para casa com 1 a 10 salários de multa. Essa é a grande diferença. É a maior de todos, né? E o número de jurados sei. também, eu acho que é par, né? Pode empatar, eu acho. E aqui decide pela íntima convicção, maioria de votos, 4 votos ali para absolver ou para condenar, decidiu o destino do camarada que está ali sendo julgado. Essa é a grande diferença. Eu gosto do nosso sistema, tem algumas mudanças aí que poderiam talvez ser feitas, talvez até uma sugestão do Auri Lopes de ser jurado par e havendo empate
absolver, né? Empate é dúvida, dúvida prevalece pro lado da defesa. Sim. A única presunção constitucional absoluta que a gente tem é a de inocência, que deriva em dúvida pro réu, que na dúvida o cara tem que ser absolvido, né? E uma anomalia da lei, na minha opinião, né, crimes contra mulheres em geral, Maria da Penha, feminicídio, o que vocês acham? Desculpa, eu sei que dá para decorrer bastante coisa. Em dúvida pro societar. Eu vejo isso como uma decadência. Isso é uma ficção jurídica aí que se criou. Felizmente agora parece que o STJ está rechaçando, né, essa figura, porque era muito fácil, né? A decisão de pronúncia era uma decisão de lavar as mãos e jogar aí para a ira da turba, do povo. É aquele negócio, né? Já começa errado quando você escuta assim, ó, na dúvida vai a júri popular. Então, assim, na dúvida, corre o risco de acabar com a vida de uma pessoa. Não pode acontecer. Então já começa errado por aí, né? Está errado. Gente, eu conversei com um dos maiores tribunos do Brasil aqui do Tribunal do Júri, não tem sombra de dúvidas. Tive uma honra inestimável de ter apresentado. Espero que vocês nos sigam, comentem, tá? Deixa aí o teu comentário. E eu vou deixar agora as considerações finais para os dois passar as redes sociais, tudo embora já passaram, né? Mas para passar de novo, para deixar bem afirmado aí. E eu sou fã desses dois, tá? Só para deixar bem claro. Bom, obrigado, André. Né? Foi uma honra, como eu falei desde o começo, pelo convite, por ter tido a oportunidade de participar. Agradeço. Estou à disposição. E como eu sempre brinco, né, Peter? E às vezes as pessoas me lembram por isso. Vai fazer tribunal do júri? Vai advogar na área criminal? Seja diligente. André, agradeço também. Te peço desculpas por ter demorado tanto para vir. Você está me convidando faz tanto tempo. Você tem um tempo, né? E é uma satisfação estar aqui. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo, que vai ver aí o canal. E digo mesmo, estou à disposição, né, para um retorno. Vai ser uma... Com certeza, não tenho dúvida, viu? Uma satisfação. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Tá certo? Obrigado. Boa. Obrigado. Eu, como filho de um promotor que fez um caso muito polêmico, que é recente, que encontraram o Panissa, no Arco Suíço, no Paraguai, né? E meu pai foi promotor desse júri, embora a família da vítima contratou o Valdir Troncoso Pérez, que é um dos maiores, acho que de todos os tempos, eu não sei, um monstro, para acusação. Então meu pai não teve muito trabalho nesse júri, com certeza. E me fala um pouco do caso do Panissa. Agora, eu sei que, com todo respeito, a meu grande amigo, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, que é o advogado do caso, né? Deu uma entrevista na TV esses dias, mandou um abraço para o doutor Viana, um grande amigo, toda a família, o André, o Leonardo, o Bruno, todos eles, que são amigos de paixão. Mas me fala um pouco do caso, ao seu ver agora, que depois ia prescrever daqui a um tempo, acho que 2, 3 anos, ele já extinguia a punibilidade dele, né? Olha, esse caso, quando ele aconteceu, eu era uma criança, o Marcelo talvez nem era nascido, era muito pouco tempo. Eu também. Mas eu me recordo de ter sido muito noticiado pela violência do caso, pela quantidade de golpes. No lugar ali onde ele... na parte íntima da mulher. Essa né? situação toda aí de permanecer foragido, e o caso voltou à tona com a captura... 30 anos. Do acusado que estava morando no país vizinho aí, no Paraguai. Fiquei sabendo, conheci um advogado que atuou no caso num júri que fizemos lá em Rolândia, lembra um senhor? Ah, lembro. Que mencionou, falou do Troncoso, que eu admiro demais o trabalho dele, assim, eu gosto dessa velha guarda. Eu também. E aí, assim, interessante, né, acusar, normalmente ele é muito mais fácil, vamos falar que é fácil. Acusar do lado do Troncoso é igual ser jogado do lado do Pelé. Então aí fica complicado, né, para a defesa. E eu tenho muita honra por ter sido filho do meu pai, né, muita gratidão. Tem um álbum de foto lá, ele com o Troncoso, com várias personalidades aí, né? E Troncoso, Valdir Troncoso Pérez. Conhecer essas personalidades aí é uma experiência, assim, que... Porque meu pai foi professor da UEL, organizava algumas excursões, tanto eu quanto o Marcos Tissanelli, né? E eu fui em algumas excursões mesmo antes de cursar Direito, com o Dr. Mauro, pai do
do Marquinhos de Sanelli, que já veio aqui. Obrigado, viu, Marquinhos, pela amizade, por tudo. Foi meu professor. Foi, amicíssimo, meu. E a gente viajou em alguns eventos jurídicos. Meu pai e o pai dele organizavam juntos alguns eventos. E a gente acabava indo mesmo antes de cursar o direito, né? Então, eu já fui incluído nesse mundo jurídico, né? Se fosse contar minha história do direito, o direito é entrelaçado na minha vida. Mas